Vamos lá, galerinha, retornando para a nossa última aula de análise lógica de programação, certo? Esse daqui, ó, é o bye-bye para vocês de análise lógica de programação, tá bom? É a nossa última aula do módulo do curso técnico de informática falando sobre análise lógica de programação, certo? E aí, pessoal, provavelmente, quando nós retornarmos para alguma disciplina de programação, nós já iremos falar sobre outra linguagem. Então, galerinha, aproveitem essa última aula, tirem as suas dúvidas, façam perguntas. Eu estou aqui seguindo o cronograma do que eu queria passar para vocês, tá? Mas se em algum momento vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem conversar, podem falar aqui comigo no chat que eu ajudo vocês, tá certo? E aí, pessoal, nós estamos falando sobre as estruturas de condição, as condicionais. Eu gosto muito desse conteúdo, porque as estruturas condicionais, ao meu ver, com a professora Amanda, né? Ao meu ver, quando eu estou fazendo algumas programações, principalmente utilizando o Arduino, utilizando sensores, utilizando motores, eu acredito que essas instruções são as principais, são as essenciais, porque elas nos ajudam a identificar o que está acontecendo no ambiente. Então, por exemplo, se eu quero criar um carrinho que ele consegue seguir uma linha, a todo tempo eu tenho que perguntar se aquele sensor está identificando aquela cor. Aí eu fico falando assim, ó, se o sensor encontrar a cor preta, segue em frente. Se não, tem que acontecer alguma coisa. Se o sensor identificar a cor vermelha, então o motor para. Se não, continua em frente. Então é tudo se não, se não, se então. Porque essas instruções, elas nos ajudam a deixar a programação mais inteligente e dinâmica. Não tem algo certo de ser seguido. Vai depender do momento, vai depender do que esteja acontecendo no momento, tá bom? Da programação. Isso é muito legal. E esse é um dos recursos principais que são utilizados, tá? Então, você precisa ter pelo menos a dimensão introdutória dessas instruções de controle, tá? E aí, galerinha, estava mostrando para vocês, né? Tem aqui o algoritmo, tem o fluxograma do algoritmo. Esse fluxograma do algoritmo mostra o seguinte. Olha aí. Eu tenho o início. Aqui chega uma informação. E essa informação ela vai ser processada. Se essa informação que foi processada, ela tiver um retorno verdadeiro, ele vem para o lado direito e ele vai executar o comando que foi destinado para esse comando verdadeiro. Agora, se essa informação que foi processada, ela foi vista como falsa, ela poderá o quê? Executar o comando destinado à condição falsa. E aí, no final, tudo se acaba. E aí, finaliza o programa ou retorna para o início. Pode também acontecer, tá bom? E aí, pessoal, tem isso daqui, é o se então. Se não. Então, assim, ó, se o sensor encontrar vermelho, por exemplo, então ele vai fazer o que? Ele vai parar. Se não, se ele não encontrar a cor vermelha, tá? Ele vai fazer o que? Ele vai seguir em frente. Seguir em frente. Isso aqui pode acontecer, pessoal. Tá? Seguir em frente. Então, se for verdade, faz algo. Se não for verdade, faz outra instrução. Tá bom? E aí, pessoal, nós temos aqui a forma de escrita do se else, tá? Que no caso são as condições compostas. Se o carro encontrar um objeto, um obstáculo, por exemplo, se o carro encontrar um obstáculo,
então, o que ele deve fazer? Ele deve parar. Ou seja, else, se ele não encontrar, então seguir em frente, né? Siga em frente. Então, isso aqui também é uma forma, né? Imagine que tem um carro inteligente, que ele consegue detectar objetos na estrada. Se ele encontrar um objeto, ele vai parar. Se ele não encontrar nenhum objeto, ele vai seguir em frente. Então, pessoal, aqui tem mais uma vez, né, explicando essa condição aqui. Nesse local é onde você vai colocar a expressão lógica. É a pergunta que você quer a resposta. É aqui que você vai perguntar alguma coisa. O sensor está encontrando algum objeto? O sensor encontrou algum objeto? Se o sensor encontrou algum objeto, então pare. Se ele não encontrou, então siga. Tá? Siga. Siga em frente. Tá? Então, galerinha, é importante que a gente tenha essa dimensão dessas estruturas, certo? Aqui é a mesma coisa, a condição, o comando que deve ser executado se for verdade e o comando que deve ser executado se for falsidade. Ok? Executando o comando 2 e não será executado o comando 1, tá bom? O comando 2 só será executado se essa condição aqui não for aceita. Se essa condição aqui não for aceita, só assim, não for aceita, tá? Se essa condição não for aceita, essa daqui vai ser executada, só e somente só, tá bom? E aí, ó, se mais de um comando deve ser executado, quando a condição for verdadeira ou quando a condição for falsa, esses comandos devem ser transformados em comandos compostos, tá bom? E aí, galerinha, nós temos aqui a sintaxe da estrutura if-else. Se não, se então, tá? A sintaxe, como é que a gente estrutura essa sequência, tá bom? Aí, pessoal, eu quero que vocês fixem esse sisteminha na cabeça. É importante que vocês tenham essa estrutura bem definida. A pergunta, as possíveis respostas, se é verdade ou se é falsidade. Se for verdade, vai executar um comando. Se for falsidade, vai executar outro comando. Isso aqui quem vai definir é o programador, tá? Quem define isso daí é o programador. Vai ser de acordo com a realidade dele, tá certo? E aí, pessoal, é importante que vocês fixem essa estrutura na cabeça. Pergunta e comandos. Olha aí, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Um exemplo feito primeiro em algoritmo, para ficar mais fácil da gente compreender, porque está aqui numa linguagem que está mais acessível para a nossa leitura. Está exatamente da forma como a gente escreve e fala, tá? Então, aqui está sendo declarado duas variáveis, a variável A, B e leia. E aqui está sendo realizada uma comparação. Está comparando assim, ó, se B for maior do que A, então B será maior do que A, né? Então, escreva B. Se não, escreva A. Então, significa o quê? Se a condição B é maior que A, ela for verdadeira, deixa eu apagar que eu vou fazer no formato de um fluxograma para vocês se lembrarem, tá? Vou fazer aqui no formato de um fluxograma. Então, aqui, início, tá? Início. Aí tem aqui A,
B. Aí tem o seguinte aqui, ó. B é maior que A. Se B for maior que A, então, aqui, se for falso, e aqui se for verdadeiro. Se B for maior que A, então, você vai mostrar na tela B. Se for essa realidade não for verdade, essa pergunta não for verdade, você vai escrever A. Certo? E aqui no final, independente do que seja, aqui tem o fim, tá? O fim. E aí, pessoal, é o seguinte, isso aqui é uma possibilidade de fluxograma bem rápido. Tem o início, pediu o número A, pediu o número B. Tem a pergunta, B maior que A? Se for verdade, vai imprimir na tela B. Se for falso, vai imprimir na tela F, né? Vai imprimir na tela A. Então, isso daqui é uma estrutura de si. Esse fluxograma que eu acabei de fazer para vocês, por ter essa instrução aqui, ó, nós estamos fazendo uma condição. Se for alguma coisa, vai executar a primeira opção. Se for outra coisa, vai mostrar outra coisa. E olha aí. Seleção entre duas ou mais sequências de comandos, formas de representação no algoritmo, fluxograma. O valor recebe valor diferente de listas de valores. Aí, pessoal, nós temos uma expressão. Essa expressão pode ser igual àquela outra que eu mostrei para vocês. Ele vai comparar, tá? Se for verdade, se for falsidade. Dependendo da situação, ele vem para outras perguntas, ó, tá? É como se fosse assim, ó, if. Aí dentro do if tem outro if. É isso aqui, tá? É como se fosse isso aqui. Um if dentro de outro if. Isso pode acontecer também. Aí, galerinha, estou mostrando para vocês agora uma seleção entre duas ou mais sequências de comandos que são conhecidas também por analisar e comparar uma estrutura de valores semelhantes. A gente faz o seguinte, ó, caso a expressão feita aí na tela seja igual a determinado valor, então execute determinada sequência. Esse caso aqui, se vocês pararem para pensar, é muito semelhante à estrutura de comandos que eu passei para vocês criarem a calculadora. Não tem lá aquelas opções de menu? Caso o usuário digite o número 1, vai fazer a soma. Caso o usuário digite o número 2, vai fazer a subtração. É isso daí, pessoal. Caso o usuário, né, digite um comando, faça alguma coisa, vai realizar a instrução posterior que foi determinado na programação. Essa instrução, ela tem essa sintaxe, tá? Swift, a variável, e aí tem o case, né? Tem a constante, a sequência de comandos e sempre tem um break. O break é para finalizar aquela operação, tá bom? Para finalizar aquela operação que foi realizada. Vamos dar uma olhadinha, deixa eu ver aqui. Melhor a gente visualizar com um programa, tá? Pessoal, esse exemplo aqui, né? Exemplo, comando case, dado o código da peça, determinar seu peso. Dado o código da peça, determinar o peso, tá bom? Aqui nós temos um programa que ele está perguntando o seguinte, escreva aí, ó, se a sua peça é P, é M ou é G. Escreva aí na tela para o programa se a sua peça ela é do tamanho P, ela é do tamanho M, ela é do tamanho G. Caso, dependendo de qual sejam as opções a opção que você digite, você vai ter um resultado diferente.
Para isso que nós temos a condição caso, tá bom? O comando case. Nós temos o seguinte, ó. Escreva o código da peça, PMOG. E aí, a variável vai receber esse valor, se é P, se é M ou se é G, e vai guardar. Aí ele fala o seguinte, olha, caso o código que o usuário tenha digitado seja P, e aqui foi esperto, porque ele colocou tanto P minúsculo quanto P maiúsculo. Ó. Se ele for P minúsculo ou P maiúsculo, não importa. Você vai retornar para ele que o peso é 23,5. E você vai mostrar na tela isso também. Peso é 23,5. Caso, tá? Se não, né? Caso o usuário tenha digitado o M, então o peso vai receber 50,7 e aí você vai escrever o peso é 50,7. E caso o usuário tenha digitado G, ele terá outro resultado. O peso vai ser 102,9 e vai ser mostrado exatamente isso na tela. Então aqui nós estamos dando opções para o usuário. Nós estamos deixando o usuário escolher o que ele quer, a informação que ele quer, de acordo com as opções que nós deixamos para ele. Isso aqui é o que acontece em um menu. Então, quando você está lá, quer ligar, quer pedir uma pizza, quer pedir um sanduíche, e aí você vai lá no WhatsApp do fast food, ou então no WhatsApp da lanchonete, quando você coloca boa noite, ele já te passa, né, o cardápio. Número 1, sanduíche. Número 2, pizza. Número 3, pastel. Aí você vai escolher uma das três. Né? Coloca o número 1, pizza. Aí, quando você coloca o número 1, o programa entendeu que você escolheu pizza. Então, todas as outras opções, ele já não vai mais considerar. Aí ele vai te trazer outras informações. Número 1, margarita. Número 2, balacubana. Número 3, portuguesa. E assim sucessivamente. E ele vai te dar mais um sistema de menu para você escolher qual o sabor que você quer. Você não vai precisar ficar digitando o nome das pizzas. Você vai escolher só um número. Por que você está escolhendo só um número? Porque você está querendo só o código. Porque lá dentro da programação, já foi definido que o número 1, por exemplo, é marguerita. O número 2 é outro sabor definido. Então, o programador, quando ele for criar um sistema de menu, ele precisa ter atenção para isso. Né? Deixar com que o teu cliente possa escolher as opções que ele tem. É para isso que servem essas instruções, tá? E aí, galerinha, o mesmo código anterior que eu passei para vocês, que é esse que eu acabei de explicar, eu tenho esse código no formato da linguagem C, tá bom? Eu vou colocar aqui as instruções, que ao sair desse código, você vem para esse, tá bom? Esse aqui é o último dessa linha, mas vocês vão escrever aqui de baixo, continuar escrevendo esse código, tá? Porque não deu para colocar os dois na mesma linha, então eu botei um do ladinho do outro. Eu quero que vocês escrevam esse código, tá certo? E eu quero que vocês observem as instruções do case. Do case. Olha aqui, quantos cases estão sendo utilizados. Olha aqui, tantas opções que estão sendo utilizadas. Tá certo? Então, 3 minutinhos aí para vocês, pessoal.
Pronto, pessoal. Então, vamos analisar aqui esse exemplo, tá? Aqui, galerinha, nós temos a mesma sequência da questão anterior, porém, a única diferença aqui é a sintaxe, tá? É a forma da escrita. A forma da escrita da programação. Aqui nós temos o case do mesmo jeito, nós estamos selecionando qual será o código que será utilizado. Aqui, ó, para ele poder determinar dois tipos de código, tanto P maiúsculo quanto P minúsculo, ele não colocou na mesma linha, ele precisou definir os dois, cada um em uma linha diferente, tá? Então, mas ele sempre permaneceu na mesma sequência, certo? Ele literalmente só mudou a sequência das estruturas, mas a lógica é a mesma. Outro ponto, pessoal, que a gente precisa analisar são as estruturas de controle de fluxo. Muitos comandos em C contam com um teste condicional que determina o curso da ação. Uma expressão condicional, ela chega a verdadeiro ou falso. Em C, um valor verdadeiro é qualquer valor diferente de zero, incluindo números negativos. O valor falso é zero. Então, comandos de seleção. C suporta dois tipos de comando de seleção, que é o if e o swift. Além disso, o operador, tá? É uma alternativa, o operador de interrogação, tá bom? É uma alternativa ao if em certas circunstâncias. Então, a forma geral da sentença do if é essa que nós acabamos de visualizar. Tem o if, tem uma expressão que é a pergunta. Posteriormente, eu tenho os comandos que serão executados de acordo com essa expressão. Eu tenho o else, e de acordo com o else, que é a condição contrária, eu também terei comandos que serão executados. Onde comando pode ser um único comando, um bloco de comandos ou nada, tá? Isso também pode acontecer nas estruturas if e else. A expressão é avaliada. Se ela for verdadeira, diferente de zero, o comando ou bloco de forma, o corpo do if e else é executado. Caso contrário, o que será executado é o que tem dentro do else. Apenas o código associado ao if ou ao código associado ao else será executado, nunca ambos. Então, isso aqui é uma escolha. Se for um, vai ser executado o do if. Se não, vai ser executado o do else. Nunca dá para executar os dois. Quando você coloca uma instrução if e else, saiba que você não terá os dois resultados ao mesmo tempo. Obrigatoriamente, você terá somente um deles naquele instante. Você pode ter outra resposta em outro momento, mas em um momento específico, você terá só uma das duas respostas, ou uma ou outra, tá? Aqui, pessoal, nós estamos representando o exemplo de um uso do comando if, um comando geral, tá? Este programa demonstra a utilização do comando a seleção if. Então, este programa informa se o número digitado é menor, igual ou maior que 10. Ele pede um número, ele pega esse número, guarda numa variável, e aí ele pergunta, se num for maior do que 10, então o número é maior do que 10, e vai mostrar o número na tela. Se não, ou seja, se for o contrário da pergunta, se o resultado for diferente do que a pergunta perguntou. Então, ó, se o número for maior do que 10, então ele vai mostrar na tela o número. Agora, se ele não for maior do que 10, ou seja, se ele for qualquer número menor do que 10, aí vai mostrar essa instrução aqui na tela. Então, se ele for maior, vai ser essa instrução que vai ser mostrada na tela. Se ele for menor, vai ser mostrado essa condição na tela. Não tem a opção de ser os dois. Ou é um ou é outro, tá? Por conta do if e do else, tá certo?
Galerinha, esse aqui é outro exemplo que eu quero que vocês copiem. Ele tá, eu acho que está feito em duas partes. Deixa eu dar uma olhada. Pronto, aqui ele está maiorzinho, tá bom? Ele aqui está maior, fica mais fácil para vocês enxergarem. Então, pessoal, copie essa instrução do if e do else, que já já eu trago aí melhorias para a gente resolver alguns problemas que possam acontecer nesse programa. A gente tem que detectar os possíveis erros, tá? Os erros de lógica. Pode ser que tenha um erro de lógica, tá bom? E esse erro de lógica precisa ser consertado. Aí está perguntando só se o número é maior do que 10, aí ele escreve. E se o número for menor do que 10, ele escreve outro. Mas tem uma outra situação que pode acontecer, tá? Não é só duas condições. Aí nesse exemplo tem 3. E o que a gente poderia fazer nessa realidade? E aí, galerinha de Alagoinhas, né? De Cajazeiras, o pessoal de Milagres, de São Francisco de Assis do Piauí, o que vocês acham que nós poderíamos fazer para tirar qualquer possibilidade de erro desse exemplo? Nós estamos verificando se o número é maior do que 10, se é menor do que 10. Mas qual é a outra condição que precisa ser feita para isso aqui estar totalmente correto? Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse exemplo, e eu quero que vocês investiguem qual é a outra possível solução que precisa ser colocada nesse exemplo para ele aceitar qualquer valor. Qualquer valor ele terá um resultado correto, tá bom? Então, 3 minutinhos aí para vocês.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí responderam. Você tem como subir só um pouquinho? Subir só um pouquinho aqui o texto. Pronto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, eles falaram o seguinte: a melhor forma para resolver esse problema, né, que eu coloquei aqui na tela, seria a criação de outro if, para que tenhamos a possibilidade de um printf para mostrar que o número é igual a 10. Ou a criação de um sistema anti-erros, né? Exatamente, tá? São Francisco de Assis do Piauí, nós não poderíamos colocar, eu não poderia falar uma resposta mais correta do que essa, viu? Está corretíssimo. É exatamente isso mesmo. Essa programação, ela só compara se o número é maior do que 10 ou se é menor do que 10. Mas nós temos também a comparação se o número for igual a 10. E é essa situação que não foi escrita. Essa situação não foi escrita no programa. Então, nós poderíamos colocar um outro if, tá? Ou nós poderíamos colocar também uma condição de erros. Exatamente, muito bem, viu? Parabéns, galerinha. Show de bola, é isso aí. E aí, pessoal, essa instrução aqui, como o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí falaram muito bem, né, escreveram muito bem, essa daqui é uma situação, mas na verdade a pergunta deveriam ser 3, né, dependendo da quantidade de if else. O número, né, o num é maior do que 10? Outra que tem que ser respondida, o número é menor do que 10? Outra que tem que ser respondida, o num é igual a 10? Lembrando, tá? Igual é a forma que nós temos para comparar se o número é igual a outro. Se você colocar igual a 10, você vai estar falando que a variável num está recebendo o valor 10 dentro dela. Tá certo? Então, lembrando a comparação, igual, tá? Então, essa daqui são as 3 perguntas que precisam ser respondidas. Você pode responder essas perguntas do jeito que você achar melhor. Com um if, um monte de else, com 2 ifs, com 3 ifs, você que escolhe, você que determina, tá bom? Vai de acordo com a sua realidade. Aí, pessoal, a saída será o seguinte, ó. Entre este programa, informa se o número digitado é menor, igual ou é maior que 10. Na verdade, esse aqui, ele não informava se o número era igual, tá? Esse aqui era o grande erro dele, tá bom? Mas nós já determinamos, nós já verificamos qual era o erro. E olha aqui, pessoal, uma possível solução. Aqui nós temos uma possível solução para esse problema utilizando 3 ifs. Pode fazer desse jeito? Com certeza, pode sim. Você está criando um if para cada condição. Aqui não está sendo utilizado o else, tá vendo? Está sendo utilizado só e somente só o if. E aqui ele está respeitando, está respondendo as 3 perguntas. É maior que 10? É menor que 10? É igual a 10? Então, esse programa aqui, ele vai aceitar qualquer número que você colocar. Não importa se o número digitado for 0, se for número negativo, se for número positivo, se for número com casas decimais, não importa. Ele vai respeitar. Ele vai conseguir te dar uma resposta clara sobre isso. Tá certo? Isso aqui é show de bola. Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho esse exemplo um pouquinho maior. Não, não tem. Eu quero que vocês façam esse programa, tá? Escrevam esse programa. Só que esse programa, eu quero que vocês façam sem essas 3 instruções de if. Eu quero que vocês testem colocar um else aí no meio também, tá?
Se o número for maior do que 10, então, né, você vai mostrar o printf. Se não, else, aí você vai colocar outra instrução. Aí dentro do else, você vai colocar um outro if, tá? Então, ou então ao contrário, pode colocar um if dentro do if, de um if, né? Se num for maior do que 10, então faça isso. Aí tem um outro if dentro do if. If, se o número for menor do que 10, então faça isso. Se não, aí tem só um else. Só com um else e dois ifs vocês conseguem também resolver esse desafio. Então, realizem essas modificações, né? Modifiquem. Tirem esse monte de if e tentem adicionar pelo menos um else no programa, tá bom? Que aí dá certo, tá? Eu vou também dar um tempinho para vocês. Talvez 3 minutos não dê tempo, mas eu vou dar 3 minutinhos para vocês inicialmente, e aí se vocês precisarem de mais tempinho, vocês falem para mim, tá bom? No chat, certo? Então eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem essa mudança no programa que eu acabei de explicar para vocês.
Pronto, galerinha. Então, pessoal, aqui, uma das formas que nós poderíamos estar utilizando era o aninhamento, né, que a gente chama desses if e elses. Então, eu vou fazer aqui do ladinho uma possibilidade, tá? Ó, se num for maior do que 10, então terá instrução, certo? Aí ele vai analisar essa instrução, e aqui vou ter o comando. Dentro desse if, eu vou colocar outro if. E aí vou colocar o num, tá? Colocar o num maior do que 10. Aí eu coloco a instrução e fecho esse if maior. Então, um if vai estar dentro do outro. Ele vai comparar os dois. Ele vai comparar primeiro o primeiro if grandão. Depois ele vai comparar o if que está dentro dele. Se a resposta não for satisfatória para nenhum desses ifs, aí eu vou colocar um else. E aí eu coloco a última instrução. Na verdade, não preciso nem colocar a última instrução, né? Eu não preciso nem colocar a última instrução. Se não for maior do que 10, se não for menor do que 10, então, obrigatoriamente, eu já coloco aqui que o número é igual a 10, tá? Essa daqui é uma das formas mais rápidas de se fazer. Um if dentro do outro, fazendo as duas primeiras comparações. Comparou a primeira, comparou a segunda. Não deu certo, então, obrigatoriamente, a terceira opção. Então, isso pode ser feito também, tá? Aqui, galerinha, é o executável do programa, certo? Digite o número a ser analisado, e aí ele digitou o número 10, e o resultado saiu que o número 10 é igual ao número 10, por exemplo, tá? Aqui, pessoal, é a estrutura de extensão da estrutura if-else. Aqui foi como eu falei para vocês, tá? Eu coloco essa segmentação para entender que esse if está dentro do outro, tá? Esse if está dentro do outro. As condições são avaliadas de cima para baixo, tá bom? Embora seja tecnicamente correta, por exemplo, o recuo da escada if-else if anterior pode ser excessivamente profundo, né? Pode ser até um pouquinho complicado. Mas aqui, pessoal, ó, nós temos o mesmo exemplo. O mesmo exemplo, porém estruturado de uma forminha diferente. Nós temos a primeira comparação. Se o número é maior do que 10 em um primeiro if. E aí nós temos um outro else. E aí dentro do else, nós temos uma outra comparação. Que também pode acontecer. Também pode ser feita desse jeito, tá? É a mesma instrução. Comparou a primeira, comparou a segunda, não deu certo, então obrigatoriamente é a terceira. Percebam que aqui ele não tem. Aqui não tem nenhum lugar que ele mostra num é igual a 10. Não tem nenhum lugar desse programa que mostra isso. Por quê? Porque ele já fez a comparação se é maior. Ele já fez a comparação se é menor. Se não é nenhum e nem é outro, então obrigatoriamente é porque ele é igual. Então esse último else aqui, ele serve para isso. Para falar, você já comparou a primeira condição. Já fez a comparação da segunda. Não é nenhum dos resultados, então é óbvio que é este daqui. Então, ó, é uma das formas também de melhorar a lógica do teu programa, tá bom? Aqui é a mesma instrução, pessoal, a mesma instrução. O foco aqui é mostrar para vocês a lógica do if e else, tá? Não vou falar mais assim nessa instrução de printf, função main, porque isso nós já vimos ao longo da aula passada e ao longo do início dessa aula também. Este programa informa se o número digitado é menor, maior ou igual a 10. E aqui ele coloca, mostrando que deu o mesmo resultado do anterior. Quando você coloca o número 10, ele também compara que o valor é igual, tá? Então, aqui nós percebemos que ele foi criado de formas diferentes, mas o resultado foi o mesmo,
o mesmo, tá? E olha aqui, pessoal, aqui nós temos um exemplo um pouco mais simples, ele não utiliza funções para as operações, tá? Aqui foi feito um sisteminha de calculadora, que é uma calculadora que ela só faz uma operação matemática, divisão de 2 números inteiros. O legal é que esse exemplo ele tem esses 3 printfs aqui, ó. Esses 3 printfs que conseguem fazer tipo uma simulação de um cabeçalho, né? De uma apresentação do programa. É algo bem diferente. Ele pede o primeiro número, guarda o valor do primeiro número, pede o segundo número, guarda o valor do segundo número. E por fim ele fala assim, ó, se o número 2, né? Se 2, num 2, então, aqui, pessoal, aqui, ó, essa instrução, ela está errada, tá bom? Na verdade, não é que ela esteja errada. Ela está faltando uma informação importante. Se o valor dividido por... Pronto. Ok, tá bom. Então, é assim, ó, se esse valor aqui, ele for maior do que 0, se num 2 for maior do que 0, então dá certo. Se não, não dá para fazer a divisão por 0. É isso aqui que está faltando, tá bom? Se o número 2 for maior do que 0, então ele vai fazer a divisão direitinho e vai mostrar o valor. Se não, ou seja, se o valor for 0, ele não vai considerar essa possibilidade, tá? Porque não dá para fazer divisão por 0. Certo? E aqui, pessoal, nós temos mais uma estrutura do if-else para vocês observarem. É só a sequência de como nós devemos utilizar, sempre observando que sempre tem que ter a pergunta, olha aí, sempre tem que ter a pergunta, e de acordo com a resposta, eu tenho que ter mais de uma opção, tá certo? Olha aqui, n é maior do que 0? Se n for maior do que 0 e a for maior do que b, então z é igual a a. Tá certo? O segundo ponto, n é maior do que 0? Se n for maior do que 0 e a for maior do que b, então z é igual a a, se não, z é igual a b. Isso daqui é uma forma de analisar como essas estruturas do if e do else conseguem fazer escolhas, tá? Fazer escolhas. Pessoal, quando nós temos funções desse jeito, estruturas desse jeito, se ela fica confusa, a melhor coisa que a gente pode fazer é criar um fluxograma, tá bom? Vou até voltar aqui. Então, se ela fica um pouco confusa, a gente pode criar um fluxograma. A gente pode criar um fluxograma. E a gente pergunta, ó, n é maior do que 0? Se n for maior do que 0, nós temos duas opções. Temos a falsa e temos a verdadeira. Se ela for verdadeira, ele vai perguntar fazer uma outra pergunta, né? A é maior do que B, por exemplo, certo? Se isso for verdade, então ele vai falar o quê? Ele vai falar que Z é igual a A. Se não, ele não fala nada, né? Se não, não fala nada. Aqui não tem nenhuma resposta para isso, tá? Então, pessoal, essa aqui é uma forma da gente analisar esse programa, essa lógica, utilizando um fluxograma. Eu sempre gosto, às vezes, quando eu leio um programa e, ao mesmo tempo que eu leio o código, eu não consigo identificar qual é a sequência que ele está seguindo, o fluxo, eu gosto de criar um fluxograma porque eu consigo visualizar melhor as possibilidades. Então, o fluxograma ele serve para isso também, para a gente tentar entender o fluxo do programa, tá? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui esse exemplo,
que é um exemplo bem completo, tá? É um exemplo bem completo. Ele tem a declaração de variáveis, ele tem a declaração de constante, tem a função main, tem a declaração de variáveis com a inicialização em 0, tem a solicitação dos valores, tem o recebimento dos valores, e aí tem as condições. Ele fala o seguinte: se número, tá? Aqui eu acredito que seja o número trabalhado, for maior do que 0, então ele já fala o seguinte: num é maior do que 40, se num for maior do que 40, então o salário vai receber 40 vezes horas trabalhadas, mais, né, esse cálculo aí que é o cálculo da hora extra. Então, pessoal, aqui é como se fosse um programa para analisar quanto de hora extra que o funcionário tem para receber. Nós temos uma quantidade definida de horas que o funcionário tem que trabalhar. Por exemplo, 40 horas. Se ele tiver mais do que 40 horas, essas horas, nesse programa aqui, serão consideradas como horas extras. Então, ele está fazendo justamente a instrução, essa instrução de analisar se o salário é maior, se a quantidade de hora extra é maior, se a quantidade de hora extra é menor, tá? E aí ele vai utilizar if else para fazer essa análise. Aqui, pessoal, o objetivo desse exemplo é só para vocês perceberem que existem diversas formas de se utilizar o if else. Eles permitem com que um programa se torne mais dinâmico, mude de acordo com a realidade do usuário, tá bom? Galerinha, nós estamos encerrando a nossa aula de análise lógica de programação. Pessoal, o nosso primeiro módulo hoje é a nossa última aula, tá? Do módulo 1 de análise lógica de programação. Espero, né, que vocês tenham aprendido pelo menos a introdução da linguagem C. Já deixei um material para vocês terem acesso, tá? Para vocês revisarem. E nós iremos nos encontrar daqui a pouco na disciplina de midiática, tá? Que também será a nossa última aula do primeiro módulo, tá bom? Então, até daqui a pouco, até depois do intervalo, galerinha. Tchau, tchau.